Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso segundo dia do estudo bíblico. Vamos hoje estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Mas primeiro eu quero deixar aqui para vocês uma curiosidade a respeito do capítulo 1 e 2, que é sobre a trajetória da família, né, de José ali, essa caminhada que eles fizeram do Egito para Nazaré. Quando nós estudamos a Bíblia e nós lemos os textos a respeito da caminhada de mudança de cidade, às vezes nós não entendemos e não contextualizamos com o tempo, o local, né, quanto às características e circunstâncias de cada situação e não percebemos a dificuldade que é. E ali no tempo de Jesus, normalmente as viagens eram feitas no lombo de camelos ou jumentos, né, burrinhos, porque os cavalos não aguentavam grandes distâncias, principalmente na caminhada no deserto. Então, provavelmente, Maria foi conduzida com José e Jesus ali no colo de Maria nessas viagens no lombo de camelo ou jumento. E essas viagens eram longas, então eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, o mapa mostrando para vocês a viagem da família que foi, eu estou com o mapa aqui também, só para conferir com vocês, mas quando nós olhamos aqui no mapa, a distância do Egito para Nazaré é em torno de 920 quilômetros. Vocês têm noção disso? Viajar 920 quilômetros montado no lombo de um jumentinho, com sua esposa e filho e talvez duas sacolas ali, duas trouxas de roupa, numa viagem de 920 quilômetros. Quantos dias durava essa viagem? Né? Atravessando o deserto, com uma mulher recém-parida, porque Maria tinha acabado de ganhar Jesus, e com um recém-nascido no colo, passando ali por toda sorte que pudesse vir na estrada, por saqueadores, assassinos, ladrões e por aí vai. Então houve ali a misericórdia de Deus e com toda certeza um sofrimento grande de Maria e José para levar Jesus até o destino dele. Vou deixar esse mapa aqui para você entender a distância percorrida e perceber para que a gente possa contextualizar melhor a história bíblica e você entender que não era tão fácil, né? Não tinham estradas, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha avião, era tudo no lombo de animais e de forma bem difícil, num calor provável de 40 graus, dormindo num deserto com toda sorte de bichos ali também, cobra, peçonha, aranha, escorpião e por aí vai. Então, só para a gente entender o quanto era difícil tudo isso que eles estavam passando, ok? Vamos entrar aqui então, agora, no capítulo 3 e 4 da história de Jesus, contado pelo apóstolo, pelo discípulo Mateus, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 3. O capítulo 3 ele começa nos mostrando, ele começa falando de João Batista. Então, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, ele traz a pregação de João Batista. João Batista era um profeta, primo de Jesus, provavelmente uns 6 meses mais velho que Jesus. João Batista ele morava no deserto, ele se vestia com peles de camelo, cinto de couro, que era uma vestimenta típica de quem morava no deserto. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel. É um pouco assustador quando nós falamos que alguém se alimenta de gafanhotos, né? E para a gente é um absurdo, mas para eles, para a cultura da época e para aquele tempo, era algo extremamente normal para quem vivia no deserto. Por que isso? Porque no deserto os alimentos são muito escassos. E o gafanhoto era um tipo de alimento, é um tipo de alimento muito rico em proteína e não é um alimento imundo para a cultura judaica. Então, João Batista podia se alimentar tranquilamente de gafanhotos e mel, rico em açúcar, o que é necessário na dieta, além das frutas que ele consumia. E João Batista ele tem uma característica muito forte, que é o seu temperamento extremamente forte. Um homem que pregava ali com força, com vigor, e era até um pouco assustador, e ele pregava: arrependei-vos verdadeiramente, porque é chegado o reino dos céus. O Messias está próximo. Né? O Messias está vindo, o reino dos céus está próximo, o fim dos tempos está próximo. Então, João Batista já pregava dessa forma, e ele falava de forma muito clara sobre a necessidade de conduzir o povo em sabedoria ao batismo. E o batismo era realizado ou nos rios ou em tanques judaicos que já existiam antes, né? Não foi João Batista que criou o batismo. Na verdade, o batismo ali, ser lavado nas águas, era um ritual que já existia para os fariseus, para os saduceus, para os mestres da lei daquela época, mostrando que a lavagem nas águas, a passagem pelas águas, é um sinal de transformação, de mudança, de remissão de pecados. E João Batista se apropria ali desse ritual para mostrar a mudança de passagem, a mudança de vida de uma pessoa que se arrependeu dos seus maus caminhos, conserta as suas veredas e vai agora caminhando sentido Jesus Cristo, né? Então, é isso que João Batista faz
nessa trajetória, nessa caminhada. E aqui, a partir do versículo 7 desse texto, João Batista ele fala sobre a raça de víboras, que são os fariseus e os saduceus. Eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre quem eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus é uma seita de mestres da lei que colocavam a lei acima de tudo, às vezes acima do próprio Deus, só que eles colocavam a santidade vista como o maior ponto de autoridade para eles. Porque eles eram uma seita que criam, claro, no judaísmo, mas eles também criam na lei oratória, na lei que eles criaram para que eles se privilegiassem a partir daí em cima do povo. Então, os saduceus é um povo extremamente rígido, forte politicamente, que dominava o povo, que instruía o povo, que tinha uma força política e também tinha força no meio do povo. Tudo que eles falavam era lei. E os saduceus já era uma outra seita, era um outro grupo um pouco contrário aos fariseus, porque era um grupo muito rico que estavam ligados à manutenção sacerdotal dos templos. Então eram as famílias ricas, era a elite da sociedade na época, que controlava a manutenção dos templos. Só que toda essa manutenção dos templos, ela era muito eficaz e era exigida no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, ela não é tão rígida assim, mas os saduceus se aproveitavam disso para se colocarem acima dos demais, né, da sociedade, de modo que eles fossem santos demais. E eles acabavam batendo contra os fariseus, porque eles não criam ali na lei oratória, né? Na oratória da lei, em que os fariseus se colocavam como autoridade em cima do povo. Eles criam na lei mosaica, né? Na lei judaica, mas eles não criam na lei orada, na lei falada, criada pelos fariseus, e eles se colocavam como superiores, principalmente por terem uma grande força política devido à sua influência também financeira. Tá? Então, o que acontece aqui, quando vocês leem esse texto, é que João Batista bate de frente com esse povo, porque esses fariseus e saduceus querem ser batizados sem se arrependerem dos seus pecados, porque eles acreditam que eles são santos demais e não precisam se arrepender de nada do que fazem, porque já são a própria prova da lei de Moisés. E, na verdade, João Batista bate nesse ponto, porque isso não é um fato. Se você não se arrepende dos seus pecados, você não pode servir a Cristo, né? Então, em diante aqui, do versículo 11 e 12, é quando João Batista, ele começa a dar testemunho de quem Cristo é. Então ele fala aqui no versículo 11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de segurar, de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E logo em seguida ele fala: A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo extinguível. Esse fogo extinguível que João Batista fala, que é também esse fogo do batismo com fogo, é para aqueles que não se arrependem de seus pecados. Então, o batismo com o Espírito Santo é para quem se arrepende e recebe graça do céu. E o batismo com fogo, na verdade, é a ira de Deus derramada sobre aqueles que não querem se arrepender. E ele fala ainda que Jesus é aquele que vai separar o trigo, né? Vai separar o seu povo. Ele faz uma referência ao fim dos tempos, que a gente vê mais à frente em várias profecias no livro de Apocalipse. E logo em seguida, a partir do versículo 13, João Batista fala do próprio Jesus. É quando Jesus vem ao encontro de João Batista para um novo começo, que é agora que Jesus é batizado nas águas por João Batista para dar início ao seu ministério. E aqui João Batista não quer batizar Jesus, porque ele alega que ele não é digno de batizar Jesus. E Jesus também não é digno de ser batizado. Não é que não é digno, não precisa ser batizado, porque ele é santo, ele não tem pecado. Então ele não precisa ser batizado. Mas Jesus afirma para João Batista que ele precisa ser batizado para que se cumpram as escrituras e então ele possa começar o ministério dele. E logo em seguida, aqui no finalzinho, no versículo 16, está escrito assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É aqui, nesse momento, que nós vemos pela primeira vez, de forma clara na Bíblia, a Santíssima Trindade unida pela primeira vez. A Santíssima Trindade composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos a figura de Jesus sendo batizado, emergindo das águas, vindo sobre ele o Espírito Santo de Deus. Quando vem o Espírito Santo de Deus sobre ele, em que o céu se abre e vem também a voz de Deus falando: Este é o meu Filho amado, da qual eu me comprazo. Então nós temos Jesus em carne e osso,
o Espírito Santo representado em graça na figura de uma pomba, também de forma material, e a voz audível de Deus para todos os presentes ouvirem que ele está ali. Então é aqui em que todos que estão presentes têm a convicção e a certeza de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e essa comprovação vem até sobre a vida de João Batista, que até então tinha uma convicção no coração dele, mas Deus não havia de fato falado com ele. É aqui então que o ministério de Jesus se inicia de forma efetiva. Esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então, esse é o capítulo 3. E agora nós vamos entrar aqui no capítulo 4. Olha só, foi uma explicação aí de 10 minutinhos a respeito do capítulo. Eu tenho certeza que essas informações vão fazer com que você amadureça ainda mais na presença de Deus. E aqui no capítulo 4, Jesus, assim que ele é batizado pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito o conduz ao deserto, passando por 40 dias de jejum e oração. 40 dias e 40 noites. E logo após esses 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado no deserto. É muito importante eu olhar para esses 40 dias e 40 noites que Jesus passa no deserto, que nos lembra, nos traz à memória o tempo em que o povo de Israel, em que os hebreus ficaram no deserto ali, durante a saída do povo, né? Então o povo de Deus ficou no deserto por 40 anos. Aqui, Jesus fica no deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo, assim como o povo foi tentado no deserto. Essa tentação é uma prova, é a provação do caráter. O povo de Israel não passou na provação. Infelizmente, eles foram reprovados, porque por várias vezes eles caíram na tentação, como no momento em que eles amaldiçoam a Deus, amaldiçoam a caminhada, e como no momento em que, quando Moisés sobe para pegar os 10 mandamentos ali, a lei com Deus no monte, o povo de Deus cria bezerros de ouro para adorarem. Mas aqui é tão maravilhoso que, na verdade, Jesus, ele passa, ele é provado, ele tem o seu caráter provado. Ele recusa a Satanás e é provado que ele é o Filho de Deus para continuar o ministério dele. Então lembra-se disso. Quando você estiver passando pelo deserto, lembre que Deus pode estar testando a sua fidelidade com ele para que você venha se derramar e viver um tempo de graça na presença dele. Guarda isso aí no seu coração. E aqui, continuando o texto, no versículo 4, aqui o diabo ele quer fazer com que Jesus produza o próprio pão. O diabo fala claramente com Jesus: faça o seu pão, transforme essas pedras em pães para matar a sua fome. Fazendo uma alusão de quando Deus deu o maná para o povo no deserto. Só que Jesus rebate o diabo falando com ele: nem só de pão viverá o homem, né? Mas sim de toda palavra vinda da boca de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é rebatendo o diabo com a palavra, uma vez que o diabo vem tentá-lo. Essa é a primeira vez que o diabo tenta Jesus e Jesus o rebate por meio da palavra. E logo em seguida, no versículo 6, vem novamente o diabo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. O que o diabo faz aqui é querer tentar Jesus para cometer suicídio ou para dar ordens sobrenaturais aos anjos. Mas a Bíblia nos deixa claro que a autoridade sobre os anjos é apenas de Deus. Deus dá ordem aos anjos e não Jesus, porque Jesus também obedece ao seu Pai. Então aqui Jesus ainda fala com o diabo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui ele deixa claro que nós como filhos de Deus, não podemos tentá-lo, porque ele é soberana justiça, vontade e graça sobre as nossas vidas. E logo em seguida, aqui, a última tentação do diabo na vida de Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhes disse: tudo isso te darei se, prostrando, me adorares. Aqui o povo de Israel foi tentado a adorar o diabo, e eles adoraram a deuses ali, a bezerros de ouro no deserto. Mas Jesus não cede ao diabo. E Jesus o repreende e fala com ele: sai daqui, Satanás. Porque o único digno de ser adorado é Deus Pai, né? E logo em seguida, após ser tentado pelo diabo, Jesus ele volta para Galiléia e ele começa a sua caminhada. Jesus então deixa Nazaré e nesse intervalo aqui é exatamente quando agora Jesus ele começa uma nova caminhada rumo aos milagres, rumo a apresentar-se para o povo. E quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo o momento em que João Batista é preso pelo filho de Herodes, aquele rei Herodes que perseguia Cristo. Agora o seu filho, Herodes Antipas, prende João Batista, porque João Batista denunciava a infidelidade, a imoralidade do rei Herodes Antipas, de modo que o rei Herodes ele tinha relações com a sua cunhada, né, com a esposa do seu irmão. E aí João Batista vem depor contra esse pecado, contra essa imoralidade sexual,
e Herodes Antipas manda prendê-lo. E aqui, nesse momento, o ministério de João Batista acaba e inicia o ministério de Cristo, né? E logo em seguida aqui, Jesus, ouvindo porém Jesus que João foi preso, versículo 12, foi preso, retirou-se para Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que cumprisse-se o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz aos que viviam na região. E após esse momento vem agora o versículo 18, que é quando Jesus começa a montar o seu grupo de discípulos. E Jesus então chama os 4 primeiros discípulos para caminhar com ele, né? Que é André, o seu irmão Simão, que Jesus o chama de Pedro, né? Então o verdadeiro nome de Pedro é Simão, a Bíblia fala Simão Pedro. André, Pedro, depois os irmãos Tiago e João. Jesus começa a sua peregrinação de milagres aí com esses 4 homens, agora num grupo de 5 pessoas. Parte Jesus para em volta ali do Mar da Galileia, né? É só para a gente lembrar também que aqui, nesse ponto, quando Jesus se encontra com Pedro e o seu irmão, aqui, né? A Bíblia está escrita assim, aqui no versículo 18. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vou deixar aqui no cantinho também o mapa do Mar da Galileia, tá? Para você entender. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um grande lago com mais de 20 quilômetros de extensão aí. E ele não tem água salgada, é água doce. É um lago muito profundo, com mais de 200 metros de profundidade, em que o povoado, as cidades circunvizinhas, pescavam, se alimentavam dos peixes daquele grande lago, tá? Então, continuando aqui, após se encontrarem com os 4 discípulos, agora, Jesus prega, a partir do versículo 23, Jesus prega para toda a Galileia, rumo à cura dos enfermos. Então, aqui, caminhando para o final do capítulo 4, Jesus inicia efetivamente o ministério dele de ensino e cura. É tão interessante que aqui, versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quando fala que Jesus ensina nas sinagogas e templo, eu preciso lembrar que muitas sinagogas eram dentro de propriedades privadas. E essas sinagogas eram frequentadas por homens, principalmente homens, que queriam ouvir da lei de Deus e ouvir principalmente dos mestres da lei, que na grande maioria das vezes eram os fariseus. E Jesus começa a pregar o verdadeiro evangelho dentro dessas sinagogas, onde ele começa a levantar a ira dos fariseus e dos saduceus, que começam a planejar para perseguir também Jesus. E ele começa a sua caminhada. Mas além de ensinar, Jesus faz algo aqui muito forte, que é curar toda sorte de doenças. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus ele estava curando todo mundo que aparecia, todo mundo que ia até ele. E assim, quanto mais ele curava, mais pessoas vinham, mais pessoas iam dar o testemunho de que foram curadas e mais pessoas queriam ser curadas por Jesus. Então ele sai, como o mapa que eu coloquei aqui, Jesus ele sai em todas essas cidades ao derredor do Mar da Galileia, curando e ensinando o evangelho, agora com seus 4 primeiros discípulos, que são Pedro, o seu irmão, só para confirmar aqui, André, né? Pedro, André, Tiago e João. Ele sai com esses 4 para pregar o evangelho, ele sai com esse primeiro grupo. E aqui no versículo 25 diz assim: E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, do Rio Jordão, numerosas multidões o seguiam. E agora, enquanto Jesus passava por essas cidades, como está aqui no mapa, aqui no cantinho, enquanto Jesus passava por essas cidades, pessoas iam ficando maravilhadas com tudo que ele fazia, iam se achegando, se juntando a ele, para então viverem esse tempo e multidões o seguiam nessa caminhada. Eu espero que você tenha gostado aí dos estudos do capítulo 3 e 4. Nós nos vemos amanhã no capítulo 5 e 6, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.